Leitura diária. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Os assessores de Salomão. E assim, o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadoque, o sacerdote; Eliorefe e Aías, filhos de Cisa; secretários: Josafá, filho de Ailude; arquivista real: Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadoque e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizá, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abida, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote; Socó e em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, em Taanaque, em Megido, e em toda a Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, indo além dos limites de Joquemeão; Ben-Geder, em Ramote-Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argobe, em Bazã e em suas 60 grandes cidades, muradas com trancas de bronze em suas portas; Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas, em Naftali. Ele se casou com Bazemate, filha de Salomão; Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade; a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. As provisões diárias de Salomão. O povo de Judá e de Israel eram tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes, e Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês,
um dos governadores distritais, fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidava para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas quotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Amém? Para refletir. O filho de Davi, que aos olhos humanos seria o menos promissor, foi revelado por Deus como o mais sábio monarca de Israel. Salomão construiu um grande império, estabeleceu uma nação próspera e tornou-se o homem mais afamado da terra. Mantinha um governo bem estabelecido e organizado, mediante a administração dividida em 12 territórios subordinados a ele. Dentre os seus oficiais principais, o ministro era amigo do rei, e 2 de seus 12 intendentes eram seus genros. O receio de Salomão diante da responsabilidade de liderar os filhos de Israel não era sem razão, visto que estes eram numerosos como a areia que estão ao pé do mar. E para tão grande e sublime tarefa, o Senhor o capacitou na medida equivalente, pois lhe deu também sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Em matéria de aconselhamento, composição musical e conhecimento das espécies, certamente poderia ter sido o campeão de troféus do mundo antigo. Em meio a tanta prosperidade, Judá e Israel comiam, bebiam e se alegravam, e habitavam confiados, mas logo eles perceberiam que esta falsa tranquilidade lhes custaria um alto preço. Salomão submeteu o povo a pesados tributos e ao trabalho forçado na construção do templo e de seus palácios, consequências que o Senhor já havia predito por intermédio do profeta Samuel, quando o povo lhe exigiu um rei. Vós lhe sereis por servos. 1 Samuel 8,17. É de fundamental importância que a Igreja de Deus seja organizada. O Senhor dividiu Israel em 12 tribos. Salomão organizou o seu reino em 12 repartições. Jesus convocou 12 discípulos para auxiliá-lo em seu ministério. O povo de Deus precisa hoje de ministros que sejam amigos do Rei do Universo e líderes que amem a Igreja do Senhor como a sua própria família, que não sejam conhecidos apenas por sua fama, mas por obras que testemunhem
do propósito altruísta de seu chamado e de sua consagração a Deus. Ao vislumbrar a cidade santa, João a descreveu como a cidade dos 12 fundamentos, das 12 portas e da árvore da vida que produz 12 frutos. Apocalipse 22, 2. Nem todos fomos chamados para assumir a posição de liderança na obra de Deus, mas todos fomos chamados primeiramente como discípulos de Jesus Cristo. Não é um nome de destaque nesta terra que vai nos garantir entrada na cidade santa, mas um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Perseveremos, portanto, como discípulos de Cristo, vigiando e orando, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 8. Amém?